Hoje a gente vai ver um pouquinho como é que funciona um mundo quando uma pessoa precisa ser julgada. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Shmot, hoje focando nos parágrafos de 69 a 71 do Zoar, sétimo ano de leitura. O Zoar faz aqui meio que um parênteses, né? Ele vem falando da porção de Shmot, claro, mas ele faz um parênteses para contar de um livro, aliás, um livro que o Zoar menciona várias vezes e que infelizmente não chegou até nós, chamado Livro do Rav Iva Saba, ou Saba, né? E, como eu disse, não chegou até nós, a gente não sabe nem se esse livro realmente existiu, mas o Zoar menciona várias vezes e cita alguns ensinamentos desse livro. É um livro super místico, portanto, super oculto, super secreto. E aí o Zoar menciona que no livro do Rav Iva Saba está escrito como é que funciona o mundo quando alguém precisa ser julgado. Na verdade, não só julgado. O Zoar explica o seguinte, que às vezes uma pessoa faz alguma coisa e precisa se decidir o que fazer com aquela pessoa. Então você precisa às vezes julgar uma pessoa, às vezes você precisa definir um decreto sobre aquela pessoa, ou às vezes tem alguma questão mesmo, né? Não necessariamente ligada a um julgamento ou um decreto, mas alguma dúvida surge sobre o que vai acontecer com uma pessoa. E aí o livro do Rav Iva Saba diz que tem um palácio no mundo superior, nos mundos celestiais, em que anjos se reúnem para fazer essa decisão, né, para tomar essa decisão, para deliberar sobre essa questão que surge. E esse palácio, portanto, tem uma corte, né, como se fosse de justiça, chamada, é o termo hebraico que a gente também usa para a corte antiga que existia em Israel, chamada Sanedrin. Em português o pessoal costuma traduzir como Sinédrio. Essa corte é composta por 72 juízes, tá? E esse palácio onde fica essa corte é chamado Palácio dos Méritos. Por quê? Porque a primeira coisa... Depois a gente vai ver que tem uma contraparte. O primeiro lugar para onde essa questão, esse decreto, esse julgamento é levado é para esse palácio, e lá a primeira coisa que é vista são os méritos da pessoa, tá? Então lá os juízes vão olhar primeiro tudo que a pessoa tem a favor dela, todas as boas ações que ela fez, todos os créditos que ela tem, enfim, né, os méritos que ela tem. Agora, como eu disse, essa é a primeira coisa. Depois, né, que a questão é deliberada ali, existe do outro lado, e a gente chama assim mesmo na Kabbalah, na Sitra Achra, né, é a expressão aramaica para o outro lado, no mundo inferior, um outro palácio, tá, oposto e paralelo a esse, chamado Palácio da Culpa, onde vão ver todos os deméritos da pessoa, todos os pontos de culpa da pessoa. E ali, diz o livro do Rav Iva Saba, não há um sinédrio com 72 juízes. Existe eu ia falar uma pessoa, mas não é uma pessoa, uma entidade que cuida do julgamento. É a cobra. A cobra primordial, a cobra que estava no Jardim do Éden. E essa cobra é chamada, no livro do Rav Iva Saba, a esposa da prostituição. A mulher, né? Não a mulher como feminina, a mulher como esposa, tá? A esposa da prostituição, a esposa de promiscuidade. E ali ela passa então todos os julgamentos, no sentido, todos os pontos de demérito da pessoa, vê tudo que ela fez de errado, tudo que ela tem contra ela, e ela tenta ver tudo que ela pode fazer para pôr o máximo de julgamento contra a pessoa. Então, como se fosse numa corte mundana, a pena máxima, né? Ela quer tentar pegar a pena máxima por causa daquela questão que está sendo julgada. E aí o livro do Rav Iva Saba termina dizendo que no Palácio Celestial, aquele que chama o Palácio dos Méritos, ele tem um aspecto, né, uma conexão com a água doce e pura, ou água doce e cristalina. E o palácio da culpa, né, o palácio onde a cobra está regendo, é ligado às águas amargas. Essa expressão águas amargas aparece algumas vezes na Torá, principalmente no livro de Números, né? Tem um local onde o povo de Israel acampa, que se chama das águas amargas, tem um ritual pelo qual uma mulher suspeita de traição tem que passar, que é o das águas amargas, né? Então por isso que essa expressão é importante. Bom,
que isso tudo aqui representa, né? Por que o Rav Viva Saba está contando isso no seu livro? Por que o Zohar fala de tudo isso? Para a gente saber que, ao contrário do que muita gente pensa, a lei, digamos, espiritual, ela nem sempre é muito definida, né? O Zohar está contando para nós que muitas vezes os casos do que nós fazemos na vida ficam pendentes e os anjos têm que deliberar sobre o que vai acontecer com a gente, né? Se nós vamos ser julgados para bem ou para mal. E aí a gente tem que ser passado por um crivo, né, para ver os nossos méritos ou os nossos deméritos. Não é à toa que a Kabbalah também ensina que nós temos um dia especial do ano, ou 2 dias do ano, onde isso vai ser decidido. O Rosh Hashanah, o Ano Novo, e o Yom Kippur, né? Então, isso é importante de saber, porque isso vai ligar com a nossa questão que a gente diz na Kabbalah, do livre-arbítrio. Onde a gente pode o tempo inteiro, através dos nossos atos, através das nossas escolhas, estar trilhando um caminho totalmente diferente a cada momento. Se a lei fosse, digamos, como eu disse, constante, fixa e já imutável, eu teria já um caminho selado para bem ou para mal, e não importaria o que eu faço, né? Meu caminho estaria selado, meu julgamento já estaria escrito. Mas o Zohar vem para ensinar que não, eu posso a cada minuto mudar o meu caminho através dos meus atos. Se eu faço atos meritórios, eu vou acumulando créditos, digamos assim, e isso vai ser levado em conta. E o mesmo vale no sentido oposto. Se por acaso eu faço atos, né, cometo atos que não são lá dos mais meritórios, isso vai ser levado em conta, isso vai ser considerado e pode eventualmente acabar se virando contra mim. Então, eu vejo essa lição do Zohar, o que ele está tentando ensinar para nós é que nunca há um decreto final, né, a ponto de a gente falar assim, olha, não tem mais o que fazer, de a gente ficar desesperançoso. O importante é saber que a cada instante há 2 cortes se reunindo, uma celestial e uma oposta ao celestial, debatendo questões sobre a nossa vida. O que vai acontecer, né? Tal ato que fulano fez, como é que a gente vai decidir? Qual vai ser o julgamento dado? Qual vai ser o decreto firmado? Então a gente tem que sempre lembrar disso, além do que, não é a lição que o Zohar está passando aqui, mas eu já abordei no Zohar Diário, tem questões que o Zohar faz questão de lembrar para nós que não dependem de julgamento, né? Que não dependem desse tipo de decisão. Questões como sustento, questões como filho, questões como saúde, né? Essas questões ainda são a parte dessas questões. Então, a gente tem que lembrar que os nossos atos importam, né? Os nossos atos podem mudar a cada instante o nosso destino, vamos chamar assim, destino entre aspas, e tem coisas que não dependem do nosso destino. Portanto, se você está numa situação que você está, digamos, desgostoso com o que você está colhendo, como o rumo da sua vida está andando, tente mudar os seus atos, a Kabbalah diria. Porque certamente você plantando coisas boas, né, você fazendo coisas boas, isso vai ser contabilizado na sua conta, digamos, e você vai começar a receber coisas boas, porque existe uma corte celestial que está olhando para isso, que vai registrar esses atos e vai começar a julgar você favoravelmente. Um bom dia a todos e tudo de bom.